Guto Graça. Meu irmão, agora tropa de elite chegando na área. Primeiro, Felipe Moura Brasil já chegou. Bom dia pra você, Felipe. Salve, salve, Rodolfo Schneider, ouvintes, equipe da Band News FM. Tamo junto até o meio-dia. Grande Guto Graça, bom dia pra você, Guto. Bom dia, Rodolfo, Felipe, Ágata, toda a audiência. Vamos que vamos. Guto, antes de você trazer teus assuntos e levantamentos nas redes sociais, eu tô aqui lendo a mensagem do Murilo Rocha e você certamente também lembrará desse momento. Felipe Moura Brasil, com certeza, né? O Murilo tá aqui registrando. Ontem a gente já falou na programação da morte aos 87 anos de Roberto Figueiredo, que foi o último locutor do Repórter Esso. Repórter Esso, testemunho ocular da história. O mais importante noticiário do rádio brasileiro. E aí o Murilo diz, Rodolfo, a última edição foi ao ar no dia 31 de dezembro de 1968 e ele a encerrou em lágrimas. Eu lembro desse áudio. Tenta pegar aí, Pinho, Ágata, tem a leitura dele, ele com a voz embargada, emocionado e tal, encerrou o Repórter Esso, que foi um marco durante muito tempo do jornalismo brasileiro. Ainda é, desde sua entrada no ar em 1941. Foi um momento histórico emocionante, diz o Murilo, é verdade, e dizendo que inclusive estava no estúdio, o Murilo, ao lado do Roberto Figueiredo. Se puder, até o final do programa, não precisa ser exatamente agora, a gente separar o áudio, esse último momento do Repórter Esso, que foi feito pelo Roberto Figueiredo, que nos deixou aos 87 anos. Grande Guto, você lembra, obviamente, desse momento, né, Guto? Do Repórter Esso, não, mas dele como sentido histórico todo, né, Rodolfo? A gente aprende e começa a compreender que às vezes envelhecer, a gente escrever o obituário, conviver com isso, e são pessoas que vão deixando ausência por falta, por ausência de reposição. E serve para a gente pensar um pouco nesse momento de obituário, Rodolfo, e falar um pouco de Rio de Janeiro, que foi interessantíssima a difusão do assunto do falecimento do Orlando Drummond, o seu peru e grande dublador, presente em 2 horas após a comunicação também, nos 162 bairros do Rio de Janeiro que a gente monitora de redes. Ou seja, em termos de Rio de Janeiro, a gente vê que é alguém que já fez a parte da história. O que a gente tem que pensar é, será que os novos que estão chegando, além desse momento de grande 40, 50 milhões de seguidores, deixarão legado? É que às vezes hoje em dia é muito fácil, Rodolfo, que o primeiro momento seja o grande viral. Mas será que deixa algo que será digno de um obituário pelo conjunto da obra? Eu acho que a gente tem que começar a compreender um pouco isso quando a gente olha tantas celebridades instantâneas de rede social, Rodolfo. E acho que o falecimento do seu peru, o Orlando Drummond, foi impressionante a presença nas redes do Rio de Janeiro, essa reverência, essa lembrança do centenário comediante. É verdade. Também, poxa, Alf, rapaz, Alf, o É Teimoso, hein, Felipe? O Alf, o É Teimoso foi um clássico da minha da minha infância, época também, eu vi muito Alf, o É Teimoso. E era a voz dele, né, Felipe? A Agatha viu reprise, Rodolfo. Eu vi reprise, Pode ser reprise, mas eu vi, eu gostava quando era criança. Rodolfo, Ágata e Felipe e Pinho, deixa eu dividir uma coisa que é importantíssimo, que eu já estava para falar desde o falecimento da dubladora da Peppa Pig, e acabou faltando mencionar. Se existe algo no Brasil que tem uma grande unanimidade, Rodolfo, é a aprovação da dublagem brasileira. Sempre com índices acima de 90% de engajamento positivo em rede social, ou seja, reforça mais essa presença da voz. Você, Rodolfo, como profissional do rádio, vê essa importância e a lembrança aí da voz. Sim, sem dúvida, é fundamental, né? E remete as pessoas muito à sua vida, seu passado, sua infância, adolescência, enfim. De alguma forma fica esse marco, né? Rodolfo. Querido Guto, opa, desculpa, Pinho. Só para, antes da gente mudar o tema, ilustrar aqui para o ouvinte, rapidinho. Gostoso, cheiroso e, como diz o Sancho Panza, de total confiança. Que ossinhos deliciosos! Diz o marinheiro Popeye. Popeye. Eu garanto que é verdade. Eu tava lá.
Alf, Popeye, Scooby, sensacional. Gargamel, sensacional. Vingador, ele fez muitos personagens históricos que mexem com a memória afetiva de todo mundo, por isso recebeu tantas homenagens aí nas redes sociais. Caramba, o Vingador, é verdade. Meu Deus do céu, como foi fundamental pra minha infância e adolescência, até essa fase também que eu assistia a dar com pau. Alf, meu Deus do céu, eu guardava fitas do Alf lá em casa. Meu pai era amante do Alf, Roberto Schneider. Diga, Guto. Não, eu falei, tá limpo. Quero que o Alf falava. Exatamente. Querido Guto, o que você separou pra gente também, além disso, né? Que bombou nas redes sociais aí nessas últimas horas? Inevitável, vamos falar de Jogos Olímpicos, que é o assunto que hoje ocupa 40%, 50% às vezes do volume de redes, até fora do horário de competição, Rodolfo. É uma alta densidade, é o grande evento esportivo. E chama atenção para a gente aqui. Primeiro é um hábito e perguntar para vocês, perguntar para a audiência, vocês também estão insones? Porque teve um aumento de 12% de presença em redes entre 1 e 5 da manhã nesse período olímpico em relação a períodos anteriores, fora de Olímpicos, no Rio de Janeiro. Isso é muito alto, Rodolfo. Tem muita gente aí acompanhando, ligando, interagindo. Eu não sei se estão acordados acompanhando ou se está olhando eventualmente e vendo como é que está. Mas a alta densidade nesse horário aqui de 1 às 5 da manhã no Rio de Janeiro, Rodolfo. O pessoal já está preparando o atestado olímpico para chegar atrasado no trabalho, não é isso, Rodolfo? Exatamente, atestado para poder ver se nesse período fica até um pouco mais tarde acompanhando os jogos, né? Mas não dá, né, Guto? Agora, o volume é enorme e imagino que com a conquista do ouro do Ítalo, na madrugada passada deve ter explodido também, né? Rodolfo, bombou, mas até a chegada do Ítalo, com todo o mérito, quem tinha toda a atenção em cima da prancha, em cima da água, era o Medina. Né? Que assim que teve a eliminação dele, Rodolfo, um volume enorme, 45% dos volumes de postagem era solidariedade, apoio contra o absurdo que o juiz tinha feito. De um outro lado, o Medina tinha 20% zoando a derrota dele, talvez pela marra, talvez por posicionamento político, da mesma forma que teve 10% comemorando a eliminação. Talvez seja sentir as dores das delícias de se manifestar apoio para esse ou para aquele candidato. Não acredito que seria diferente se o Medina tivesse declarado apoio expresso a Lula e filhos de Lula, proximidade filhos de Lula nesse sentido. Ou seja, é uma conjunção de misturar literalmente apoio político com alto desempenho de grandes atletas. E o Medina recebeu, talvez pela primeira vez, esse volume contrário à imagem dele de grande desportista por escolher um lado da bolha, tá, Rodolfo? Rodolfo, Guto, teve um pessoal, Felipe, Agatha e ouvintes, teve um pessoal também que viu com maus olhos a briga que o Medina comprou com o Kobe para poder levar a Yasmin Brunet, né, noiva dele, como membro ali do staff para os Jogos de Tóquio. Então, teve muita gente que ficou com o pé atrás por conta dessa briga que ele comprou também. Disseram que deixou o surf em segundo plano nesse momento tão importante. Agora, embora um atleta vencedor possa ser alvo de críticas legítimas em razão do que quer que seja, uma posição política ou uma posição como essa que o Pinho está falando, de querer levar alguém para uma Olimpíada, sempre tem também no momento da vitória ou da derrota uma certa carga de ressentimento por parte de pessoas que não se realizaram muito e sempre aproveitam o momento para detonar aquela figura que subiu na vida pelo seu próprio talento, a despeito de qualquer coisa que eventualmente fale, que eventualmente faça, né? Então, uma porcentagem disso aí envolve também um certo ressentimento. Querido Guto, para finalizar, Covid ainda é um assunto que movimenta, claro, como movimenta, inclusive vacina, teve interrupção na capital de vacinação, enfim, tem sempre assunto e lenha para essa fogueira em termos de noticiário, né? Rodolfo, o assunto fica vacina, continua estabilizada a questão de quantidade de perguntas sobre quem vai se vacinar. Já está na minha segunda, e uma coisa que passou a ter muito forte nos últimos 10 dias, Rio de Janeiro, um crescimento vertiginoso em redes de pedidos de vai tomar a segunda dose?
mas não é de iniciativa do Estado, não é de poder. É o Rodolfo, pessoa física, é a pessoa normal chegando lá e falando, cara, você já tomou a segunda dose? Tá, segunda dose sobrando. Ou seja, esse aumento no Rio de Janeiro, Rodolfo, mostra como a gente fica ativo querendo não só se ajudar, como participar. Ou seja, a cobrança não é cobrança de chato, tá pedindo que a pessoa tome a segunda dose, e passou a ser um discurso, Rodolfo, que está na boca da sociedade. Saiu de ser um pedido do secretário de saúde, saiu de ser um pedido do prefeito, do governador. Não, é a sociedade hoje cobrando. Bicho, vai tomar a segunda dose, não perde isso, que a gente precisa da imunização. Foi bem interessante isso, Rodolfo. É isso mesmo, é impressionante. O Guto está sempre atento às redes sociais, sempre, inclusive, em alerta. Pode voltar a qualquer momento, ou então na quarta-feira da semana que vem, nessa coluna aqui, Pulso Band News. Valeu, Guto, abraço. Abraço e beijos a todos, é só chamar. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Valeu, Felipe, bom programa.